Então, hoje eu quero falar um pouco sobre movimento circular uniforme, que geralmente é abreviado como MCU. Mas primeiro eu queria lembrar de algumas definições, né? Primeiro, existe uma constante na matemática e na natureza, que é a constante π, e ela sempre aparece quando a gente fala de coisas circulares, movimentos circulares, geometrias que envolvem alguma coisa circular. E por que a gente se importa com esse número? De onde que ele vem? Ele vem quando você tem um círculo, não importa o tamanho do círculo, pode ser uma moeda, um anel, uma roda gigante, o planeta Terra. Esse círculo ele tem uma coisa que a gente chama de raio, né? Claro, que é isso que define um círculo, né? Você pega um ponto, aí faz todos os pontos que estão à mesma distância, forma a circunferência, né? Aí isso aqui é o raio. Sempre, aqui no meu desenho ficou feio, mas é sempre o mesmo tamanho, né? Aí tem o raio 2 aqui, e aqui, por exemplo, raio 3. Não cabe ali dentro, então vou desenhar aqui fora. Imagina eu pegar uma linha dessa, essa linha aqui da circunferência, e partir ela. Aí eu vou abrir isso, igual cortar um barbante. Aí esse tamanho aqui é o que a gente chama de circunferência. Que na verdade é o comprimento, né, do círculo. Se eu pegar esse, eu poderia pensar contrariamente. Eu tenho a circunferência assim, aí eu enrolo, ela vira o círculo de volta, né? Aquele comprimento essa circunferência. Aí aqui eu tenho a circunferência 2 e aqui eu tenho a circunferência 3. O que é diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? No caso, um diâmetro aqui, né? A partir do centro seria isso aqui. Igual aqui também, o diâmetro. 2 vezes o raio. Aí se eu pegar qualquer circunferência dessa e dividir pelo diâmetro, assim, por exemplo, a circunferência 1 dividida por 2 vezes o raio 1, que é o diâmetro. Pegar a circunferência 2, dividir por 2 vezes o raio 2, que é o diâmetro do segundo círculo. E pegar a circunferência 3 e dividir pelo diâmetro do círculo 3. Todos esses casos vai dar π. Ou seja, π é o bico universal, sempre aparece quando você divide a circunferência pelo diâmetro de um círculo. Você pode pegar um barbante e testar isso para você ver. Claro que o seu círculo não vai ser perfeito, mas vai dar bem próximo de π, né? Π a gente aproxima como 3,14, né? Mas tem outros dígitos aí também. É por isso que a gente se importa com π. Ele está sempre aparecendo nessa relação, é uma constante. Peraí. Então, se eu divido a circunferência por um raio qualquer agora, por um diâmetro qualquer, desculpa, eu vou ter π. Então daí eu tiro que a minha circunferência ela é 2πr. Sempre vai ser esse o caso. Essa é a primeira relação importante. Outras relações importantes são as que dizem respeito ao arco. Eu tenho um círculo aqui qualquer agora. Aí primeiro eu vou ter um raio, né? Um raio aqui assim. Aí aqui também é um raio, né? E isso vai formar o que a gente chama de arco, né? Isso aqui é um arco. E aqui eu posso colocar um ângulo, né? Porque eu vou abrir um certo ângulo aqui. Aí eu chamo esse ângulo de φ, né? Φ, a letra grega.
Então, aí quais são as relações que existem entre ângulo, raio e arco? Aí esse arco eu chamo de S, geralmente, porque isso é um deslocamento, né, para mim, um S de space, né? Igual a gente viu em cinemática até agora. Bom, se eu tiver... Eu posso pensar assim, se eu aumentar o meu ângulo agora, se tiver uma coisa assim, eu vou colocar a mesma letra, mas é outro ângulo, né? Eu aumento o arco também, né? Claro, porque o ângulo está mais aberto, o arco é maior. Então daí eu vejo que o arco aumenta na medida que eu aumento o ângulo. Aí isso é uma relação de proporcionalidade, lembra que a gente viu lá no começo? Se eu aumento o ângulo, eu aumento o arco. Aí o raio é a constante de proporcionalidade. Essa é uma forma de pensar nisso. Essa relação aqui é importante. Mas existem outras formas de provar também que eu acho que são mais intuitivas, talvez, né? Bom, essa também é intuitiva, mas vamos ver mais uma. Por exemplo, aqui eu tenho. Imagina que eu vou abrir o arco agora inteiro. Eu vou usar outra cor, deixa eu ver aqui. Eu pego o ângulo e abro ele inteiro, a circunferência toda. Vai pegar tudo, vai voltar para o mesmo lugar. Então, nesse caso, o meu arco ele é a própria circunferência, que a gente viu que era o quê? 2πr, né? Não foi? Aqui nessa forma aqui, ó. Agora, esse arco aqui todo, ele é a própria circunferência, porque eu abri tudo. E eu vejo que o ângulo tem uma relação, né, com o arco também. Porque, por exemplo, eu faço esse ângulo aqui. Aí tem um arco aqui, tem esse ângulo. Aí se eu abrir duas vezes o que eu abri ali, por exemplo, não sei, de repente assim, aí eu vou ter isso aqui. Eu posso fazer uma proporção. Se eu dividir esse S por esse φ, esse S por esse φ, tem que dar igual, porque eles aumentam juntos, né? Então, nesse caso aqui, eu dividiria esse um S dividido por um φ qualquer, né? Aí, como o meu S, no caso ali, era 2πr, e quando eu abro a circunferência toda, eu tenho 360 graus, né? 360 graus equivale a 2π radianos, né? Deixa eu lembrar isso aqui também, porque não é todo mundo que lembra disso. Aqui eu tenho grau, aqui eu tenho radianos. 360 graus equivale a 2π. Aí metade, 180 graus equivale a metade lá também, π. Aí outros ângulos que a gente se importa, 90. 90 é metade também, π sobre 2. Aí metade de 90 é 45, né, também. 45, então vai ser o quê? Π sobre 2 sobre 2, que vai dar π sobre 4. Aí outros que a gente se importa também é 30. Na verdade tinha 60 ali também, vou botar aqui embaixo. 60. 60 graus, ele é como se fosse 180, né, dividido para 3. Então, se 180 é π, então 60 vai ser π sobre 3, né? E mais um que tem é qual? 30, né? 30 é o quê? 90 sobre 3, né? 90 é π sobre 2. π sobre 2 sobre 3 é π sobre 6. Aí aqui você tem os ângulos. Esses aqui são os únicos ângulos que a gente usa, na verdade, assim, né? Que a gente decora, quer dizer. O resto a gente faz na calculadora, que são os ângulos que a gente chama de notáveis.
Então, aí tá. Ah, tá. E por que você fica escrevendo em grau e radiano? Grau é uma coisa arbitrária. Radiano é um número real. Então eu uso radiano. Mais em física do que grau. Então o meu φ ali, 360, equivale a 2π também, ó, 2π radianos. Então vai cortar e vai dar aquela relação que a gente viu lá. Ó. Essa é outra forma de provar. Mas você não precisava abrir a circunferência toda. Vamos supor que você abre só, vamos supor, 90 graus, assim, né? Aí você vê que 90, deixa eu colocar mais exato assim. 90 graus ele é como se fosse um quarto da circunferência, tá vendo? Tem 4 pedaços desses iguais, ó. Então esse teu S aqui, ele vai ser um quarto, a circunferência era o quê? 2πr, então um quarto de 2πr, né? Que vai ser πr sobre 2. O tamanho desse arco aqui, ó. Aí se eu dividir isso pelo ângulo também, né? O ângulo é 90 graus. 90 graus a gente vê ali do lado que é π sobre 2 também. Né? Π sobre 2 sobre π sobre 2. Aqui tinha um φ também, né? Aí vai dar a mesma coisa. Ó. S é igual a φr, viu? Aí não precisava abrir a circunferência toda, porque é mais fácil de ver. Essa relação aqui é muito importante. Daí que a gente vai tirar a velocidade angular. Então, a gente pode falar de translação e de rotação. Translação é quando você pega um objeto e move de um lugar para o outro, igual a gente tem visto até agora. A rotação é quando você pega um objeto e gira ele. Ó. Aí essa rotação, geralmente você coloca um centro e associa esse movimento a um ângulo, né? Assim, ó. Teve um ângulo aqui, aí daqui para lá, né? Também. Esse desenho aqui não está muito legal, não. Pensa assim, imagina que tem uma curva, aí o carro faz uma curva. Aí você imagina que esse pedaço que ele está percorrendo curva é como se fosse parte de um círculo, tá vendo? Aí você descreve o movimento dele em termos de um ângulo aqui, assim. É por isso que a gente está vendo esse negócio de velocidade, quer dizer, que a gente vai ver agora a velocidade angular, porque às vezes quando o movimento é circular, você não precisa ficar falando de translação, você pode falar de rotação. É até mais cômodo de escrever assim. A gente tinha visto até agora, né, que a velocidade ela era um ΔS sobre um ΔT. Só que a gente acabou de ver lá que o S ele é φr também, quando a gente fala de rotação. Então a gente pode colocar delta de φr aqui, substituindo, sobre ΔT. Como R é constante, o raio ele sai do delta, fica R de delta φ ΔT. Então V sobre R, passando R para lá, é igual a delta φ sobre ΔT. A gente define esse V sobre R, por definição, quer dizer isso aqui, ó. Esse símbolo aqui quer dizer, por definição, né? É igual à velocidade angular. Essa letra aqui agora é o ômega. Então isso aqui é a velocidade angular. Ó. A velocidade angular é a variação do ângulo no tempo. Antes era a variação da posição no tempo, agora é a variação do ângulo. Faz todo sentido. Você está aqui, aí você se move para cá. Aí você teve uma variação angular, né? O ângulo final menos o ângulo inicial. Deixa eu colocar aqui mais uma página agora.
Então, a gente acabou de ver que a velocidade angular ela é a variação de um ângulo no intervalo de tempo. Agora eu queria falar, você vai ver que essas coisas, estou jogando um monte de coisa aqui, mas vai se juntar tudo. Período e frequência. O período, a gente fala de período quando existe um movimento que se repete no mesmo intervalo de tempo, né? Por exemplo, um pêndulo, numa situação ideal, ele oscila da posição A para a posição B e retorna para. Ele vai de A para B e depois de B para A, né? Retorna, oscila e sempre no mesmo tempo. Você fala, ele foi de A para B e voltou, demorou um tempo. É como se reiniciasse o ciclo, agora vai de A para B e volta. Aí você fala, vamos ver quanto tempo vai durar agora? Não, é a mesma coisa, sempre é igual numa situação ideal. Então isso é uma coisa periódica. Aí você chama um período de T maiúsculo, né? Esse daqui é o período. Outra situação de um movimento periódico é a própria movimentação da Terra ao redor do Sol, né? Se aqui for o Sol e aqui for a Terra descreve um movimento ao redor do Sol que tem um período definido, né? Que é o período da Terra, 365 dias. É isso que a gente chama de um ano, né? Ela foi e voltou para o mesmo lugar, passou um ano. Aí vamos ver quanto tempo demora agora? Não, sempre vai ser 365, é cíclico, periódico. Então, isso que é o período, é fácil. Aí a frequência, ela é definida como sendo o inverso do período, só isso. Por exemplo, se você tivesse Se você joga uma bola assim. Aí imagina que o cachorro pega a bola e traz para você. Aí, aí ele faz sempre isso no mesmo intervalo de tempo. Ele ia ser um negócio periódico, né? Aí você ia dividir o número de vezes que ele traz, né? Botar assim, número de vezes que traz, dividido pelo período. Só que esse número de vezes que traz aqui não é unidade nenhuma. Aí fica só 1 sobre t. Entendeu? É uma coisa adimensional. Outro exemplo é rotação por minuto também, né? Rotação por minuto. É como se fosse rotação dividido pelo período, né? Só que não tem... rotação não é unidade nenhuma também. Fica 1 sobre t. É isso que é a frequência só. Geralmente, o ciclo... como é que eu vou dizer? O número de coisa que está se repetindo não tem unidade relevante. Aí, por isso que dá 1 sobre o período. Aí essa unidade, 1 sobre período, 1 sobre segundo, porque o tempo não é se em segundo, ela é o que a gente chama de hertz. Assim, né? Hertz. A unidade de período é segundo só, tá, pessoal? Segundo. Última coisa agora é assim. A gente viu lá que a velocidade angular ela é a variação do ângulo no intervalo de tempo. E se esse intervalo de tempo for o período, for um movimento periódico, aí você vai ter que o seu ΔΦ vai ser dividido pelo T grande aqui, né? T maiúsculo, que é o período. O seu... Aí quando você completa uma volta lá, a gente viu, em volta de um círculo, a gente vai ter percorrido 2π. Aí 2π dividido pelo período é igual à velocidade angular, né? A velocidade angular, para quando a gente está falando do movimento circular, é uniforme, né? Então, essa equação aqui é importante, né? Também, ó.
E a gente viu também, né, que 1 sobre t é a frequência. Então aqui, onde tem 1 sobre t, que isso aqui, né, 2π vezes 1 sobre t, aí você, em vez de escrever 1 sobre t, você escreve f. Então, a velocidade angular é 2πf também. Outra equação importante. Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Bom, vamos olhar isso no Enem agora. Nessa questão aqui, 120, né, da prova caderno amarelo, quer dizer, ela diz que na madrugada de 11 de março de 78, parte de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Aí está marcado ali no mapa a cidade do Rio de Janeiro, que é aqui, né? Então, o foguete entrou... O foguete não, partes do foguete entraram aqui acima da cidade. E caíram no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico está aqui, ó. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente. Tem isso também, né? Uma coisa pega fogo porque no ar tem moléculas, né, de oxigênio e nitrogênio e outros elementos. Aí você passa muito rápido aqui, você atrita, né, com ele. É por isso que começa a incendiar, né? Mas isso não é relevante para a questão, não, mas só uma curiosidade. Devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente enquanto cortavam o céu, né? Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. É claro que é muito mais fácil uma coisa cair na água, né? Porque a Terra praticamente é só água, né? Mas nesse caso, o enunciado diz que houve um risco real, né? Aí, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, era igual à Terra e no mesmo sentido? Bom, eu vou colocar aqui, ó. Imagina que você tem uma linha que passa pelo Rio de Janeiro, assim, ó, na Terra. Dá a volta lá. Aí eu vou pegar essa linha e vou desenhar ela aqui, ó. Aí aqui está a cidade do Rio de Janeiro. Aí, conforme a Terra vai girando, a cidade vai andando, né? A Terra fica girando. No caso ali, a Terra está girando para cá, então tá certo, está girando assim. Aí se o foguete tivesse a velocidade angular igual da Terra no mesmo sentido, o foguete ele ia estar aqui, ó, em cima da cidade, aí a Terra girou, ele está girando também, está andando junto. Ele ia sempre seguindo a cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo? Essa aqui é a velocidade do foguete, ó, angular. Ele ia ficar acompanhando a Terra, seguindo a Terra, ele ia acabar caindo na cidade. Então essa daqui não é. Agora, superior à da Terra e no mesmo sentido. Então, se ele fosse superior à da Terra, ele ia estar andando mais rápido, né? Do que a Terra gira, né? Aí, esse caso aqui faz sentido, porque a gente viu que caiu aqui no Oceano Atlântico, né? Então, ele foi girando mais rápido. Ele chegou aqui primeiro, por exemplo. No caso aqui, eu estou desenhando como se ele estivesse andando direto. Ele não está orbitando, ele está caindo também, né? Aí, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor isso. Ou não, né? Ele está andando assim, né? E caindo. Aí, uma hora, ele vai andar mais rápido que a Terra. Por exemplo, vai cair aqui, ó. Ou... De repente, olhando só para essa figura aqui, já dá para entender também. Ele estava aqui em cima, aí a Terra está girando. Aí ele girou mais rápido do que a Terra, aí ele caiu aqui, ó, no Oceano Atlântico. Então essa é a resposta aqui, ó, superior da Terra no mesmo sentido, viu? A velocidade angular dele tem que ser maior, senão ele ia ficar acompanhando a Terra. Aí você viu que a gente fez umas continhas ali, mas é bom entender, não é só decorar a equação, não, tem que entender conceitualmente, né?
Essa questão é puramente conceitual. Só para você entender o que é velocidade angular. Bom, essa outra aqui já é mais uma pegada de movimento circular também, só que tem uma equação que ela diz assim, para engrenagens, tá? O número de... Vou botar assim, dentes. Número de dentes vezes a frequência é igual ao número de dentes vezes a outra frequência. Isso para quando engrenagens se comunicam. Aí essa imagem aqui do Enem tá um pouco ruim, eu desenho do outro lado aqui. Ó. Por exemplo, a engrenagem menor, ela tá ligada ao motor. Aí o motor faz ela girar. Aí conforme o motor faz ela girar, os dentes dela se encaixam em outra engrenagem. Aí ela faz a outra engrenagem girar, mas com outra frequência diferente, que depende do número de dentes. E assim sucessivamente. Aí para cada par de engrenagens você usa essa equação assim, ó. Por exemplo, a engrenagem 1 com a engrenagem 2, a engrenagem 3 com a engrenagem 4, e assim vai. Aí uma coisa também que é importante é que a engrenagem ela faz a outra girar no sentido contrário. É porque é difícil desenhar uma engrenagem. Deixa eu ver se tem um... Eu usei um sticker aqui, eu acho. Cadê? Onde que fica mesmo? Aqui. Por exemplo, se essa engrenagem está girando para lá, essa daqui vai ter que girar no sentido contrário, quando ela transmite. A gente vê isso aqui também, né? Quem já viu engrenagem, ela faz isso. Aí quando a gente fala de sentido em rotação, a gente fala o quê? Sentido horário e anti-horário, né? É igual quando aperta os parafusos, essas coisas. Aí sentido horário é o sentido do relógio, e sentido anti-horário é o sentido... deixa eu ver assim... Pensar no relógio assim, o sentido horário, né? Sentido anti-horário. Esse aqui gira para cá, esse aqui gira para lá. Mas aqui não vai precisar ver isso não, por enquanto. Então a gente vai ver o seguinte, ó, a engrenagem A, essa daqui, a engrenagem B, essa daqui, a engrenagem C, essa pequenininha, e a engrenagem D, essa outra grandona. Bom, aqui, a invenção do acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, o relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta, era para ser movimenta, né? E movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. Lembra que a gente viu que a frequência tinha unidade de 1 sobre tempo. Então aqui é 18. RPM é rotação por minuto, né? O número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Aí eu quero saber a frequência de giro do ponteiro em RPM. O ponteiro está lá na engrenagem D, tá vendo? Aí a engrenagem está ligada ao motor, então ela vai girar. Aí ela vai transmitir esse movimento para a engrenagem B. Aí como que essa transmissão ocorre? Vai ser o número de dentes de A vezes a frequência de A é igual ao número de dentes de B vezes a frequência de B. O número de dentes em A é dado pela tabela ali, ó, 24. A frequência de A é a mesma frequência do motor, porque ela está ligada no motor, né? Ela gira por causa do motor, não tem como ela girar numa frequência diferente, ela está ligada no eixo do motor. Então aqui vai ser 18. RPM também. O número de dentes de B também está na tabela, 72, né? E aqui eu tenho a frequência de B em aberto, que eu quero calcular. Aí aqui você pode passar
o 72 dividindo, né? Então você corta aqui direto, né? Que vai ser 3 também, né? Que é o triplo, né? 72, 24. Aí você divide, passa para lá dividindo agora, 18 sobre 3. Aí a frequência de B vai ser 6 RPM. Tá, mas eu quero saber a frequência do ponteiro, vou ter que chegar no ponteiro, achei a frequência de B. Aí B, ele está no mesmo eixo que C, apesar de não estar encostando no C, né? Mas ele está no mesmo eixo, né? Ele está na frente, ó. Não sei se fica claro assim, o eixo está aqui, ó. Aí uma engrenagem está aqui, assim, a outra engrenagem está na frente, assim, ó. Essa não está encostando não, mas como ela está no mesmo eixo, esse eixo gira com a mesma frequência desse. Quer dizer, é o mesmo eixo, as engrenagens giram na mesma frequência porque elas estão no mesmo eixo que já tem uma frequência causada por essa transmissão lá do motor, né? Que a gente viu que é 6 RPM. Então, a frequência de número de dentes Tá, aí eu já sei que tem a mesma frequência aqui, a C e a B. Então, agora o C que vai passar o movimento para o D. Então, o número de dentes em C vezes a frequência em C é o número de dentes de D vezes a frequência de D. Aí a frequência de D vai ser a frequência do ponteiro, porque o ponteiro está em D, né? O número de dentes de C, olhando para a tabela, é 36. A frequência de C é a mesma frequência de B, porque eles estão no mesmo eixo, que é 6. O número de dentes de D está na tabela, que é 108. E a frequência de D é o que eu quero encontrar. Aí que eu vejo, né? 36 também é o triplo, né? Quer dizer, 108 é o triplo, né? De 36. Aí vai ficar 6 sobre 3 é igual a frequência de D. Que é 2, né? 2 RPM. Aí, viu, assim, movimento de engrenagem parece um negócio difícil, mas é muito tranquilo, é só ir passando, igualando. Bom, agora tem umas outras questões aqui que são de engrenagem também, mas não são do Enem, mas você viu que é uma questão bem parecida, eu coloco também. A engrenagem A, acionada por um motor, tá vendo? Sempre uma engrenagem tem que estar ligada ao motor, e depois ela vai transmitindo para os outros. Ela gira com velocidade angular de 30 radiano por segundo. Viu? Agora eu não falei frequência, aquele F não de RPM não, falei de velocidade angular mesmo. Sabendo que o raio da engrenagem B, ela é 2 vezes o raio de A, e que o raio de C é 1,5 do raio de A, determine os sentidos de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C. Então, quero saber a velocidade angular de B e a velocidade angular de C. Aí agora existe uma outra relação também, né? A gente viu aquela que envolveu o número de dentes. Existe essa aqui também, ó. O ômega A vezes o RA é igual ao ômega B vezes o RB, por exemplo. Eu digo assim, os pares que estão envolvidos, né? Poderia, vamos dizer, chamar aqui de 1 e 2 para não confundir. Porque no problema está RA, RB, qualquer engrenagem. E a gente viu também que ômega era 2πf, então você poderia escrever assim, ó, 2πf1 R1 é igual a 2πf2 R2. Aí, existem mais essas duas relações também, importantes. Bom, aqui deixa eu ver. Eu acho que dá para usar o ômega direto, né? É. Aí, por exemplo, o RA vai transmitir para o B. Aí eu vou botar ômega A, RA é igual a ômega B, RB. Ômega A é 30. Foi dado no problema. O raio de A, eu não sei, mas eu sei uma relação com o raio de B. O raio de B é dobro do RA.
Então aqui corta RA com RA, né? Aí vai ser 30 dividido por 2 quando você passar para lá. Então ômega B vai ser 15 radiano por segundo. Aí qual o sentido também? Bom, como o A está gerando no sentido anti-horário, né? O B vai gerar no sentido horário, gerando no sentido contrário, como a gente viu. Aí agora o ômega C, RC, é igual ao ômega A, RA, né? Já que é o A que está transmitindo para o C também, ele está no meio. Aí o ômega C, ele é o que eu quero determinar, né? O RC, eu sei que ele é 1,5 de RA, que foi dado ali. O RA, eu vou botar RA mesmo. E o ômega A é 30, né? Ou seja, isso vai ser simplesmente corta RA com RA, né? Você vai ter que o ômega C é 30 dividido por 1,5, que é a mesma coisa que primeira pelo inverso da segunda, né? É 30 vezes 10 sobre 15. Né? Aqui vai ser 2 vezes 10, 20. Então é 20 radiano por segundo. E claro, também está no sentido horário, porque é o contrário do que está transmitindo.